Programa Bem Viver. Oferecimento Univale, preparando você para o mundo. Una, simplesmente incomparável. Núcleo de Decoração do Vale. Parceria, um investimento fundamental para quem almeja o crescimento. Sierra, mais que um móvel, um conceito. Blumenau, Rio do Sul, Florianópolis e Balneário Camboriú. E Mozart, My Passion for Design. Olá, muito bem-vindo. Você sabe que Santa Catarina é um estado rico em oportunidades e endereços quando o assunto é arquitetura e decoração. Não faltam opções nas mais variadas áreas. E uma das missões do Bem Viver é encontrar os melhores endereços para ajudar você a tornar a sua casa, o seu escritório, enfim, o seu ambiente ainda mais agradável. E é por isso que a gente tem o prazer de apresentar direto de Florianópolis uma loja que vai encantar você. Como se manter sempre atual e moderno numa profissão que muda e se transforma na velocidade do tempo? Bom, essa é a pergunta para o nosso convidado hoje na Abratio, uma loja aqui de Florianópolis que a gente tem o prazer de apresentar para vocês, assim como esse profissional. Geraldo, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Bom, mais de 20 anos de estrada e uma profissão que exige estar em constante reciclagem. Quais são as suas fontes para se renovar? Muita revista, internet, mostra de decoração, né? Eu acho que tudo isso ajuda a gente a estar sempre por dentro do que está acontecendo, de tendência, de viagem. Bom, e a gente está numa loja da Abratio, né, aqui em Florianópolis, que tem uma pegada extremamente jovem. Inclusive, é uma marca jovem da Sierra, que tem todo um know-how também nesse mercado de móveis soltos. Bom, e como é que você encaixa a Abratio nos seus projetos? Qual é o tipo de cliente e qual é o tipo de possibilidade? A Abratio tem uma coisa legal, porque ela tem a mesma peça em diversos tamanhos, né? Então a gente consegue encaixar em várias possibilidades. Bom, né? E a gente pensa sempre num público mais jovem, porque de repente, normalmente o primeiro apartamento sempre é aquele apartamento mais pequenininho. E a gente precisa de peças menores. E a Abratio tem essa pegada descolada, tem toda essa possibilidade, né? Da gente fazer apartamentos menores e com o mesmo charme. Quando a gente começou a falar da marca aqui, no começo da entrevista, você falou da forma divertida da Abratio. Ela tem uma pegada pop art, comics. Exato, tem esse desenho mais leve, mais divertido, o próprio colorido, né, os acabamentos, né, então tu tem peças em fórmica, numa madeira mais presente. E é legal também porque de repente você pode sair aqui da Abratio com o apartamento inteiro mobiliado, né? A gente tem luminárias, tem variação de estofados, objetos. Quadro, tapete, tem tudo necessário para tu montar. Geraldo, conta pra gente, assim, de uma situação que você vivia lá no começo da profissão, de dificuldade, que hoje é resolvido num piscar de olhos. Eu acho que muita coisa a gente tinha que desenhar, né? Porque como não tinha opção de produto, a gente tinha que desenhar tudo, né? E tudo tinha que fabricar, tinha que correr atrás, e acabamentos, aí de repente não ficava muito bom, né? Porque tu também não tinha uma mão de obra tão boa quanto tem hoje. Então acho que várias situações não tão engraçadas aconteceram. Algumas até dramáticas, diríamos. Né? Mas no final tudo se ajeita. Exatamente, porque tinha que desenhar também, imagino que projetos demoravam mais e o cliente também não entendia facilmente, né? Então hoje em dia, além de tu ter mais lojas, além de tu ter melhores fornecedores, tu também tem formas de apresentar o projeto para o cliente que são muito mais fáceis dele entender o projeto. A tecnologia hoje dá uma dimensão exata do que vai ser no futuro, ficar muito próximo. Os programas que a gente tem para apresentar o projeto facilitam muito também. Querido, obrigada, viu? Obrigado também. E agora eu passo a bola para André Escúcio no quadro Estilo ND. Depois tem intervalo e o Bem Viver volta com muito mais informação para você. Não sai daí. O Estilo ND de hoje veio até aqui a loja Gitz em Itapema, onde eu encontro com a arquiteta Carol Cavicchioli. Ela preparou 2 ambientes com as referências da Feira de Milão. Carol, que bom estar aqui, curiosíssima para saber as novidades que você trouxe. Sim, prazer te receber, Andréa.
E o que temos então? Uma sala de jantar? Isso, uma sala de jantar e um estar, que foram preparados. Eu fiz a ambientação da vitrine, a convite da loja Guides, e foi todo preparado com as referências da Feira de Milão, que aconteceu em abril, que eu estava presente esse ano novamente. O que aponta, o que traz para o nosso mercado aqui essa referência, né, tão conceituada que é Milão? Não, Milão é muito importante para todos os profissionais, nós arquitetos, designers que trabalham com interiores, entre todos os outros ambientes que a gente tem, desde os dormitórios, closets, a estar, o cinza predominava. Os tons de cinza, desde do cinza claro ao cinza escuro. E foi um pouquinho do que eu quis trazer para a vitrine da Guides. O que dá para brincar muito, né? Porque os tons, dentro do cinza existe uma variação enorme, não é? Existe de vários tons. E o cinza, a gente também viu muito esse ano o cinza com chocolate. E o cinza com preto, que foi o que eu quis trazer aqui para a vitrine da Guides. Ótimo, e aqui a gente a sala vai de jantar pro tom preto. Escuro na sala de jantar. E o vidro fumê que me chamou a atenção. Isso, o vidro fumê, ele apareceu ano passado, não tínhamos nada em vidro fumê. Pois é. Tinha a laca, alto brilho, o vidro ainda em color. E esse ano entrou o vidro fumê. Ele está, na verdade, retornando. Exatamente, ele está voltando, o vidro fumê. E essas cadeiras, Carol? Essas cadeiras são em veludo, tem um detalhe do debrum, do rolotê em cinza, que também é uma tendência. A gente viu menos linho e mais veludo. Então foi o que eu quis trazer para o jantar. Perfeito. Vamos passar para a sala de estar agora? Vamos. Então vamos lá. Carol, e esse estar maravilhoso? O estar também baseado nos tons de cinza, desde os tons mais claros. E com muita variação, né? Com muita variação, desde os tons mais claros aos tons mais escuros, que foi estar no sofá e as almofadas. A outra questão que a gente já tínhamos conversado no ano passado e esse ano está novamente é a sobreposição de mesas de centro e mesas laterais. Que a gente vê aqui perfeitamente, parece até uma cantoneira para mesa de... E se encaixou perfeitamente. Essa peça é incrível, que estava no showroom da Guides. Ela é em alumínio fundido e com pintura no dourado e no bronze, que eram referências esse ano também. O dourado apareceu muito e o bronze também. Quer dizer, e harmonizam perfeitamente, né, com os tons do cinza. O aço com o vidro incolor, tanto na mesa de centro quanto na mesa lateral, aquele vidro voltando e entrando fumê. O veludo novamente no tom de preto para fazer essa composição com a sala de jantar no puff. Claro. Outro detalhe da decoração são essas redomas de vidro, então a gente coloca algumas peças. Aqui eu escolhi desde uma miniatura de um pensador a um relógio e colocamos na redoma. São peças para serem destacadas com aquela antiga expressão, foi criado numa redoma de vidro. Exatamente, uma obra de arte. Uma obra de arte para proteger e para... Que seria, na verdade, obra de arte para mim, né? Claro, então, algumas peças que escolhi para estarem na redoma de vidro. Falando em peças que escolheu para estar, Carol, você tem a sua marca, né? Ou seja, você tem a sua cor. E onde que você coloca o seu tom aqui? Eu tenho como as minhas obras, em algum ambiente eu sempre falo, o azul aparece e aquela variação de azul, desde do claro, vai pro turquesa, pro Tiffany até o escuro, até o marinho. E aqui eu escolhi nas almofadas, ele tá bem discreto, mas tem um pouquinho da Carol aqui na vitrine, estão as almofadas. E algumas peças de decoração também, não é? As peças, os livros, eu quis trazer o meu C também. Perfeito, vamos agora dar uma olhada nos detalhes dessa estante? Vamos. Carol, essa estante é um elemento de integração dos dois ambientes. Qual é o destaque que você dá para ela? Então, o destaque que eu dou é a cor cinza, o tom claro. Essa questão dela ser vazada, ela consegue integrar, como eu fiz, o jantar para o estar. Além dessa parte muito funcional, com esse elemento de integração, esse revela e esconde. Bem interessante. E com a questão de toda a decoração que a gente pode estar colocando, os objetos, livros. E o C da Carol, né, que está aqui. Isso é uma assinatura para quem tem um projeto desenvolvido e criado por essa profissional. Carol, muito obrigada, parabéns, os ambientes estão perfeitos. Obrigada, Andréia. O maior parque temático da América Latina tem uma super novidade. Férias Beto Carreiro, diversão em dobro. Compre um dia e volte de graça até 13 de julho. Para você se divertir novamente ou curtir as atrações. Ou curtir as atrações que não deu tempo no primeiro dia. Com os brinquedos mais radicais e a nova área temática. Aproveite! Se um dia no Beto Carreiro é bom, 2 é bom demais! Férias em dobro é no Beto Carreiro World, muito mais que um parque. Aqui o aluno se prepara para o presente e para o futuro.
teoria aplicada à vida. A pedagogia salesiana garante uma educação completa. Nossos alunos vivem o conhecimento e o respeito ao próximo, contribuindo para um mundo melhor. Comece no presente a construção do futuro do seu filho. Aluno salesiano, cidadão hoje e no futuro. Garanta sua vaga, da educação infantil ao ensino médio. Aqui o futuro é presente. Colégio Salesiano Itajaí. Entusiasmo diante da vida. Estamos de volta e se você está pensando em revestimento para sua casa, não tome nenhuma decisão antes de ver essa dica. Para quem procura unir praticidade e modernidade ao decorar um ambiente, a dica é fazer uso do sistema Simplet, desenvolvido exclusivamente pela Mozart. A inovação de assentamento de revestimentos especiais através do adesivo é a solução perfeita para quem pretende dar um toque especial ao espaço, deixando de lado a sujeira e o incômodo de obras. Sem contar na fácil aplicação, que consiste apenas em retirar a película de proteção e assentar o material na superfície desejada, que pode ser um espelho, um vidro ou qualquer superfície lisa. Oferecendo mais de 60 modelos de placas, azulejos, mosaicos e módulos, o sistema Simplet dispensa as indesejadas marcas de encaixe e possibilita uma infinidade de efeitos visuais que vão deixar o seu espaço muito mais moderno e elegante. Entre as possibilidades estão o Fabulous Preto, feito em ardósia, com acabamento natural, disponível nas cores preto e cinza, ou o Iris Onyx, que tem acabamento polido e é possível especificar nas cores branco e bege. Um charme. Simplet. Olha, se no verão a gente já gosta de encher a casa de tapetes, imagine só no inverno. E é por isso que a gente recebe na Orientes uma profissional que participou de Casa Cor e que vai dar dica preciosa sobre isso. A nossa convidada na Orientes, nossa amiga, companheira, sócia do Bem Viver, Vanessa Schmidt, que está aí com o bebê a caminho, em estado de graça, em todos os sentidos, né? Porque vai ser mãe, porque foi premiada na Casa Cor. Que momento iluminado. Meu Deus, notícia de primeira mão. Pois é, não, você já damos já de cara. Não, tá sendo um momento super especial, Roberta. A premiação da Casa Cor, assim, é genial, fantástica, assim, a gente tá entre os profissionais reconhecidos de toda a mostra, pra gente, assim, é muito importante e a gente se sente honrado em fazer parte de todo esse processo, assim. O reconhecimento do ambiente de vocês na Casa Cor veio por conta da ambientação de janela. É bacana porque ficou realmente uma referência. Eu fiz parte do júri, confesso que votei também nesse ambiente, nessa categoria, para Blank, porque foi realmente uma coisa inusitada, vocês saíram do comum. Se não tivesse aquele pórtico, aquela obra de arte, ficaria bacana, sem dúvida nenhuma, mas aquilo deu um tempero diferenciado para um ambiente que já estava muito agradável, o azul predominando, né? Vocês esperavam esse reconhecimento? A gente não imaginava essa premiação, até porque é um prêmio novo, foi o primeiro ano que teve essa premiação da decoração de janelas, né? E realmente, assim, a gente ficou surpreso com esse resultado, assim. Identificou que era isso que a gente queria, porque a ideia era que a gente queria um espaço uma linguagem um pouco mais masculina, né? Queríamos sair um pouco daquela questão da ousadia que a gente veio no ano passado, entrar num conceito um pouco mais comercial, mas que também tivesse algumas particularidades. Então seria um ambiente um pouco mais masculino, de um cara que tivesse visitado Marrocos, que tivesse passado por essa cultura e que tivesse gostado muito disso. Olha que exibida. Quer participar, né? E aí que tivesse participado. Isso. E daí então assim, a ideia foi o conceito, foi a cultura marroquina, o mar Mediterrâneo, e com base nisso a gente definimos no início do projeto que a gente ia criar um pórtico com um conceito baseado nas entradas das mesquitas. Então aquilo ali a gente estudou e trouxe aquela ideia para o projeto do Lounge Casablanca, e foi desenvolvido pelo Emanuel Nunes, que se tornou uma obra de arte, né, belíssima. Ele fez à mão, ele entalhou tudo à mão, aquele pórtico, e foi dali que a gente veio criando os outros espaços e fazendo a concepção toda. Você citou aí o Emanuel, né? Aliás, quero mandar um beijão para o Emanuel, que acabou de ser o mais novo associado do Núcleo de Decoração do Vale. Como é que você percebe essas parcerias, não só com o Emanuel, mas com a Cris, da Oriente, e com todos os fornecedores desse ambiente?
Na verdade, os parceiros são fundamentais, assim, Roberta. Nada seria possível se a gente não tivesse esse contato, assim, com os nossos fornecedores e parceiros. Porque a gente entende que para eles é complicado também participar das mostras, acaba não tendo um retorno financeiro e talvez nem um retorno comercial como gostariam que tivesse, que eles fazem isso realmente pela parceria com os profissionais, pelo relacionamento que eles têm. Então, assim, isso pra gente é fantástico e a gente só tem a agradecer aos parceiros que participaram conosco nessa mostra e nas outras mostras, né? Uma das preocupações também, voltando a falar de Casa Cor, é em relação à consequência, né? Ou seja, os efeitos de tudo que foi usado, o material que foi usado. Aquele pote, por exemplo, aquilo é um desperdício dar a qualquer outro destino que não seja aplicação em algum lugar. Tem destino já? Tem. A gente não imaginava que também isso fosse acontecer, porque realmente é uma peça em proporções grandes, assim, é difícil da gente conseguir utilizar no local, mas a Oriente-se vai ficar com ele para outra loja, para a loja 2, né? Nós vamos fazer um pórtico de entrada ali e trazer ele para a loja da Maria Cristina. Bom, e agora, planos para o segundo semestre? Trabalho. E preparar a chegada desse neném, né? Ver se cuida. Isso é ano que vem. A gente dá o jeito. Querida, obrigada, viu? Obrigada. Todo sucesso do mundo. Obrigada. Você já imaginou reunir num ambiente sofisticado, bonito, bem feito, que é uma cozinha planejada da UNA, um profissional chamado mestre cafeeiro? É claro que a noite foi uma delícia. Ao lado da arquiteta Débora Costa da Silva, Deise Priori, hoje nossa convidada aqui na UNA, fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho. O que está rolando, o que cliente está aparecendo e o que o mercado está pedindo ao profissional de arquitetura, Deise? Nós estamos trabalhando, continuamos, né, com arquitetura de interiores, prestando serviços para construtora, obra, reforma. Reforma é sempre o nosso carro-chefe. Nessa correria toda a gente sabe, né, que fazer todos esses tipos de serviços não é uma tarefa fácil. Nessa correria, parar um pouquinho no final de tarde para tomar um café é uma boa pedida. Sim, nossa, é uma delícia, ainda mais nesse finalzinho de tarde chuvoso, um cafezinho, e para quem tem que trabalhar mais um pouquinho à noite também é um gás. Esse café é maravilhoso. Deise, e como é que é o relacionamento do teu escritório com os fornecedores? Qual é a importância que vocês dão para esses fornecedores, a exemplo da UNA, na hora de elaborar um projeto? Olha, é muito importante, Roberta. A gente até estava conversando ontem com uma cliente, ela comentou, nossa, eu fui fechar uma porta sozinha, assim, pagou uma entrada, 3 meses o cara não tem mais telefone, não tem mais. E ela falou, ela, cliente de fora, ela falou, nossa, isso acontece bastante na região de vocês. Eu disse, mais um motivo que a gente sempre defende, às vezes, de unhas e dentes os nossos fornecedores por causa disso, né? Seriedade não tem preço. Seriedade, honestidade não tem, realmente. Compromisso, né? Olha, Deise, é sempre muito bom te receber nessa noite de cafés e drinks e papos, né? Que é sempre bom pra gente estar atualizando a conversa, é melhor ainda. Com os colegas, trocando figurinhas, eu acho que quem consegue fazer isso tem sucesso sempre. Tem diferencial? Tem. Obrigada, viu? E quem é que já não teve dificuldade na vida para trocar uma lâmpada? Imagine só para fazer a instalação elétrica de um apartamento. Olha, nós temos uma solução para você. Cada vez mais, a exemplo da medicina, do direito, da odontologia, também na arquitetura estão se criando especialidades. É o caso da Amanda, que é a nossa convidada hoje aqui no Espaço Brax. Depois de formada em arquitetura, ela resolveu fazer uma especialização em iluminação. Bom, a Amanda faz um curso técnico no Senai e quer abrir um trabalho, um serviço diferenciado nesse mercado. Primeiro, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda aqui na Brax. Que trabalho é esse, que serviço é esse, que nicho de mercado foi esse que você percebeu? Bom, uma série de dificuldades, não na hora de projeto, até porque a gente tem acompanhamento como a Brax e outras lojas, mas principalmente na hora de executar. Né? A gente tem uma mão de obra um pouco crua, principalmente nós arquitetos, que a gente depende de um trabalho um pouco mais fino, né? Um trabalho diferenciado, porque esse é o nosso papel. Então, assim, quando a gente vai executar toda a parte de elétrica, toda a parte de iluminação, fazer um bom trabalho, fazer um bom acompanhamento, a gente tinha uma grande dificuldade nesse setor.
o eletricista não sabe colocar uma luminária. O arquiteto quer fazer um trabalho diferenciado e tudo mais. Então, eu vi aqui ali um foco de mercado para estar trabalhando junto com os arquitetos. Então, eu venho fazendo cursos na área de iluminação em São Paulo e outros locais, tentando trazer um trabalho diferenciado e também indo lá naquele pontinho que nós arquitetos não vamos, né? Lá no início, como que eu faço, como que eu monto, da onde vem, como eu faço essa luz surgir e dar todo esse efeito, né? Então eu venho trabalhando junto com os arquitetos, junto com uma equipe de eletricistas que vem fazendo esse trabalho junto comigo e a gente consegue executar da melhor maneira possível. Você já conseguiu montar uma equipe de mão de obra bacana para fazer o trabalho? Já consegui, nós temos, executamos. A gente tem toda uma equipe de manutenção. Então, qualquer probleminha na área residencial, na área comercial, que você precise resolver, a gente resolve, faz toda uma manutenção residencial e predial e comercial, claro, né? E fazemos também a parte de assessoria. A gente está começando uma época de inverno, friozinho, fica mais tempo na cama, um filminho, uma pipoca. Que iluminação você aconselha para o quarto de dormir? Então eu sempre aconselho que você tenha uma iluminação geral, né, com uma cor um pouquinho mais fria, e pontos de luz com uma iluminação indireta, né? Hoje a gente trabalha com vários tipos de arandelas que você pode ter na cabeceira da cama, às vezes um pendente que faz toda a diferença na decoração, é uma tendência de mercado, você ter pendentes que ele vem lá de cima do teto e fica bem pertinho da cama. A gente tem os LEDs, né? Mangueiras de LEDs, pontos de LEDs que você trabalha dentro de um guarda-roupa, numa cabeceira de cama. A gente tem uma gama de produtos, tipos de luz, tipos de lâmpada que a gente consegue colocar num dormitório. Bom, eu contrato a empresa da Amanda. Antes de a gente entrar na obra, a gente faz todo um acompanhamento do projeto, a gente faz uma revisão de projeto, se precisa não só uma lâmpada, mas um ponto de tomada, um ponto de comunicação. Hoje a gente tem a automação também, que é o forte no mercado. Tem que ser bem pensado e bem revisto antes de executar qualquer coisa. Então a gente faz toda a revisão de projeto, tudo que engloba a parte elétrica e comunicação, nós estamos envolvidos. A gente vai do início até o final. E a parte de reforma também e manutenção? Toda a parte de reforma e manutenção. Que parece simples, mas algumas luminárias modernas não tem mais aquela lâmpadazinha de rosca que a gente troca e ponto, né? Aí a gente tem dificuldade para trocar a lâmpada e aí fica uma, queima a outra, daqui a pouco você tá no escuro e não conseguiu fazer a troca. E às vezes até por absoluta falta de tempo. Dá pra ligar pra Amanda e a Amanda vem? Pode me ligar e dizer assim, ó, a minha tomada não está funcionando. A minha lâmpada queimou. A minha lâmpada queimou. O que eu faço? Meu Deus, então já me dá o teu telefone que eu preciso muito lá pra casa. Tá contratado. E no próximo bloco, a nossa filósofa de plantão, Ana Roser, e uma dica inusitada. Não saia daí. A D1, farmácia de manipulação pioneira em toda a região de Santa Catarina, conta com laboratórios específicos para a realização de controle de qualidade, produção de medicamentos e de dermocosméticos. A D1 possui uma ampla linha de cosméticos e cosmecêuticos aprovados e registrados na Anvisa para atender ainda melhor nossos clientes. D1 Farmácia de Manipulação. Há mais de 20 anos fazendo a diferença. Estamos de volta e cada vez mais eu me convenço que é nas pequenas coisas que estão grandes momentos e grandes sacadas. Ana Roser, nossa filósofa do bem verde, tá aí para comprovar minha teoria. Olá pessoas desse programa que a gente gosta tanto de fazer, chamado Bem Verde. Vou falar de uma coisa hoje um pouquinho até engraçadinha, digamos, que é uma coisa que tá na nossa vida, a gente não percebe muito,
A gente aqui em casa gosta muito, muito de legumes e alimentação natural. Eu tenho uma mãe muito caprichosa que, desde que eu era muito pequena, me lembro da minha casa com alguma coisa de planta na água. E lembrei esses dias de uma coisa que minha mãe fazia e eu fazia tempo que eu não me lembrava de fazer em casa e é muito simpático, que é o seguinte: se você tiver batata doce em casa, que é uma planta curiosa, é um tubérculo, né, uma raiz, você pode fazer isso aqui. Isso que tá verdinho aqui na nossa frente é uma batata doce. Olha que legal. Uma batata doce que brotada, deixada na água durante umas semanas, ela fica lá com cara de quem não quer nada. De repente ela resolve botar um broto. Esse broto vai crescendo, engraçadinho como tá, ela fica com essa capa de raízes que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Ela agora tá até num ponto que eu preciso mudar ela de potinho. E eu queria fazer isso na frente de vocês, porque muitas vezes a pessoa diz assim: ai, não tenho tempo para regar, não sei o que, não sei o que. Tá aí um truque para você ter planta verde natural em casa sem ter que estar regando, porque ela vai ficar dentro da água. A gente na infância, não sei se ainda se faz isso hoje em dia, mudou tanta coisa na escola, né? Mas olha aqui, ó, ela emiciona raízes branquinhas novas, porque a tendência dela é se reproduzir novamente, é achar um lugar para ela virar uma outra planta de batata doce, né? Então fica essa coisa engraçadinha. Eu tinha colocado ela aqui, ela tá na forma do meu primeiro pote que eu botei quando ela ainda não tinha folhas. E eu vou transferir ela para um pote maior, porque agora ela tá precisando de mais espaço para as raízes, hein? Então quem gostar dessa brincadeira, dengues à parte, coisas à parte, que também vou te contar, é um pouco exagero mesmo, né? Se você tiver um quintal cheio de coisas horríveis que a gente precisa até cuidar. Mas isso aqui é um mínimo de água e a raiz absorve ela. A gente põe água, eu acho que de 2 em 2 dias tem que estar colocando, no máximo 3. Então troquei ela aqui para um potinho maior e vou botar aqui um pouco de água, porque é disso que ela está vivendo, dessa água que eu estou botando aqui, né? Um tanto assim, não é para cobrir, não, senão ela apodrece, tá? É só para ficar nesse nível aqui de água como eu mostrei. E ela vai aqui botando essas folhas. E dependendo da batata, elas têm folhas diferentes, porque são espécies diferentes de batata doce. Vocês podem experimentar, pega um pote bonito, uma coisinha que possa aparecer, e a tendência dela, de agora pra frente, é ela derramar essas folhas, porque ela é uma ramagem, como se diz, sabe? Ela é uma planta que rasteja. Então a tendência dela não é subir, porque ela não tem um caule, mas sim ela vai rastejar. Então, às vezes a gente colocava ela aqui na minha cozinha, numa pequena prateleira, onde ela pode pender as folhas, ela fica ali. Olha, você vai curtir essa batata doce brotada pelo menos durante uns bons 2, 3 meses. Você vai estar aí com uma planta diferente, né? E legal. Mas tá aí uma brincadeira divertida para fazer, pra gente ter plantas em casa com um pouquinho de água, sem grandes terras, e custo praticamente zero. É o custo da batata doce, da sua boa vontade. Não é isso? De ter alguma coisa viva em casa. É isso aí. Grande beijo. Vou passando para Roberta e vamos continuar falando aí de assuntos de verdes, plantas e flores. Grande beijo. Vai com você, Roberta. Bom, o Bem Viver de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Entre em contato, faça sugestões, faça críticas, elogios, vale tudo, tá bom? Esse é o nosso endereço para você entrar em contato com a gente. Um beijo no coração, uma semana muito, muito, muito iluminada e até o próximo Bem Viver. Programa Bem Viver. Oferecimento Univale, preparando você para o mundo. Una, simplesmente incomparável. Núcleo de Decoração do Vale. Parceria, um investimento fundamental para quem almeja o crescimento. Sierra, mais que um móvel, um conceito.
Blumenau, Rio do Sul, Florianópolis e Balneário Camboriú. E Mozart, My Passion for Design.